Retomando, pessoal. A da Carol foi se mantinha duas ou três aplicações, né? Isso. Uhum. Deixa eu clarear, talvez eu não tenha ficado entendido isso e vamos recapitular, né? Pela pergunta da Carol. É sempre importante a pergunta porque nos direciona, às vezes, essa questão. Quando eu falo em 2 a 3 aplicações de biológico na videira, eu estou falando da parte do solo, tá? Uhum. Na parte aérea, que daí tem a ver com a dupla poda, que a gente falou já lá no início, né, Carol? Aí eu tenho que proteger sempre que eu faço o ferimento na poda, né? Então, pressupondo que a dupla poda sejam feitos 2 ferimentos, né, no mesmo ponto da planta, enfim, ali cada vez que eu fizer o ferimento eu teria ou deveria proteger, tá? Então, Uhum. depende muito da quantas vezes eu podo. E aí no solo a gente tem feito essas recomendações. Uhum. É Certo. mais ou menos isso. E a pergunta, acho que era do William, né? Do porta-enxerto e Isso. vigor, alguma coisa assim, né? Uhum. O William é o seguinte, tá? Essa questão de porta-enxerto e vigor na Copa é um grande tema hoje e vários pesquisadores têm feito isso aqui na Serra. Ali tem um grupo da Embrapa que a gente tem contato no projeto. Eu sei que em Minas, por exemplo, ali o pessoal faz bastante teste de Copa em porta-enxerto e vigor, tem chegado a algumas combinações, enfim, e tudo isso vai variar. E agora eu vi até que o Edgar ali entrou na conversa, também pode colaborar se quiser e fazer algum comentário, tá? Mas é o seguinte, ó, do ponto de vista hoje de seleção que a gente está fazendo para resistência aos fungos, tá? A gente não é o nosso foco olhar vigor agora. Primeiro a gente está vendo o que passa pelo crivo dos fungos, que depois vai passar por crivo de nematóide, por crivo de cobre, tudo isso dentro do projeto para chegar num possível porta-enxerto que consiga conviver nesses estresses, além de outras proteções que a gente já comentou. Então, baseado nisso, tá? O vigor é uma possibilidade. A gente tem visto que a questão do vigor ela é variável. Por exemplo, aqui para nós, Paulsen tem bastante vigor e não tem resistência, tá? Então, o comportamento de vigor do porta-enxerto ele varia, às vezes, muitas vezes até em função climática, né? E outros fatores do que a gente não faz essa relação tão direta. A gente tem visto na fase inicial de seleção que porta-enxertos pouquíssimo vigorosos, eles no geral não conseguem sobreviver a esses fungos, tá? Eles têm se mostrado bastante suscetíveis, tá? Mas daí de um médio até um maior vigor, a gente tem visto alguns resultados interessantes. E depois isso vai ser, num passo seguinte, passou pelo crivo dos patógenos, vai passar pelo crivo se pode ser usado de uma forma fitotécnica, de uma forma agronômica importante para o cultivo da videira. E outra coisa, depois que eu enxertar isso, a copa em cima, vai dar um produto, seja ele suco, vinho, ou seja lá o que for o produto dessa videira, vai ser um produto interessante, então é um caminho a ser seguido. Não tenho como te dizer hoje, e não tem essa relação tão grande de vigor e resistência a esses fungos, tá? A gente não vê muito isso. O que a gente tem visto é um pouco a relação do calibre dos vasos de xilema, que tem alguma relação com resistência maior ou menor, tá? Então, tem visto essa questão. Mas não ao vigor em si visto na planta, ou a expressão do vigor na copa, né? Porque hoje a gente vê no campo não é o vigor do porta-enxerto, é o que ele expressa na copa. Né? Essa interação copa-porta-enxerto. Uhum. O Edgar disse que aqui no Sul estamos muito apegados ao Paulsen, justamente pela questão da longevidade e confiabilidade. Precisamos fazer mais testes e estudos com outras alternativas. Uhum. Exatamente isso. Eu acho que assim, ó, a gente não... e histórico do Paulsen, até aproveitando o comentário do Edgar, né?
O histórico do Paulsen veio pela trabalhos feitos com ele, quando tinha o fusário, era um dos grandes problemas, né? E na época se observou a resistência à fusariose, né? E aí o Paulsen entrou muito forte. Só que daí, com o tempo, também se foi observando essas outras doenças e se sabe que ele é suscetível, tá? Então, essa questão da longevidade, ela não é só a infecção por fungos, né? Ela tem todo um contexto na muda, né? Não é simplesmente ser resistente ou não. É bem diferente, por exemplo, de uma resistência a míldio, né? Essa é muito mais direta, muito mais fácil de ver, né? Quando a gente fala os fungos, esses fungos de madeira é um pouco mais complicado, assim. Não dá para fazer essa relação tão direta de longevidade e suscetibilidade, né? Uhum. Acho que... Agora me perdi, depois que entrou essa nova versão aí. Não, mas eu acho que foram Fechamos, né, respondidas todas. as observações. Foram. Bom, então, enquanto o pessoal aí, daqui a pouco, alguém mais que queira fazer algum comentário, né? Ali, ó. Uhum. O Alexandre lá da Epagre tá com um codinome ali de Anastrefa, Fratérculos. O vigor do desafio, você não acha que está atrelado à resistência? Alexandre, não tenho total certeza disso, tá? A gente tem visto resposta do IAC variáveis. Precisaríamos testar um pouco mais, tá? Tem que ter um cuidado, Alexandre, o seguinte, tá? E essa pergunta me fez lembrar de um outro detalhe, tá? O que acontece? Quando a gente tem porta-enxerto vigoroso, por que a gente associa um pouco isso à resistência? A gente pode ter um escape e não uma resistência, tá? Exemplo, quando eu implanto um vinhedo com porta-enxerto vigoroso, o que normalmente eu vou ter no início? Se eu coloquei ela numa condição bacana e bem implantado, essa planta vai arrancar com muita facilidade, ou seja, vai ter um crescimento rápido e vai se estabelecer rápido o sistema radicular. E esse vigor, ele vai associar a uma possível resistência. O que pode ter acontecido ali é que o fungo não infectou, ou essa planta não estava infectada pelo fungo. Quando a gente fala de resistência, eu preciso inocular o fungo na planta e esse fungo não causar doença. Então eu tenho que separar um pouco essas coisas, tá? A gente tem muito, tá? E aí a questão Alexandre Lepagre lá, né, colega do Dalbó, do Marco Dalbó, a questão de que eles trabalharam lá muito com a questão do uso de camaleão em áreas com bastante umidade, porque tu coloca a planta numa condição melhor. E aí tu associa e tu diminui a questão de declínio também associando a umidade, que é um dos fatores ambientais que estressa a planta de videira. Tanto que nas regiões onde tem muita umidade se buscou porta-enxertos originados, por exemplo, nos Estados Unidos, em algumas regiões, de regiões mais úmidas, né? Para justamente tentar se adaptar melhor a essas condições mais úmidas, por exemplo, daqui. Então, assim, ó, hoje eu diria que é difícil associar vigor da planta, ou vigor expresso na copa, ou até mesmo o vigor do porta-enxerto nos campos lá de plantas-mães, com resistência. Pode ser um caminho? Pode, mas não necessariamente eu vou ter a resistência. Eu posso ter um escape da planta. E é muito comum isso, né? A planta escapou disso ali. E que é interessante, se eu colocar uma coisa, e acho que muito explica que o que o Edgar falou antes do Paulsen, né? Porque eu coloquei a planta numa condição bacana, implantei legal, a planta se estabeleceu e foi embora, e foi produzindo. Talvez apareça uma doença de tronco lá mais adiante. Mas aí eu já tirei o problema dessa fase inicial. Aí quando eu implanto bem, onde é que começam meus problemas com doença de tronco? Na poda de parte aérea. Se eu não proteger ferimentos, os fungos vão entrar por cima. Vou dar um exemplo. Junto com o Daniel no Embrapa, tem um projeto um tempo atrás, usando filtro, né? Então colocando... esqueci agora o nome da cultivar lá,
tem bastante, uma rotundifólia embaixo, na raiz, um filtro e a copa. E aí foi implantado um vinhedo, e eu fui visitar esse vinhedo no começo. E aí eu falei pro Daniel e pro Luiz Rupp, meu colega de campus hoje, né, o Pida, trabalhava no centro ecológico na época. Eu disse: pessoal, se não começar a proteger ferimentos, essas plantas vão morrer pelos fungos que vão entrar pela copa, porque a cultivar da copa ela é suscetível. Dito e feito, não morreram na implantação, mas tiveram muita infecção depois pela copa. Por quê? Porque a copa não tem resistência. Então, eu protejo por uma ponta, mas eu tenho problema pela outra, né? Porque eu imagino que arrancando bem seria suficiente para um parreiral longevo. O Frederico, eu vi, mas acho que tem uma pergunta antes, né, Carol? Arcano vinícola, não sei. Isso. Eu não sei Tem se é Serra no mesmo plantio em 2018 em Paulsen, 313 e SO4. O início de 313 foi ótimo, porém o Paulsen e o SO4 chegaram agora. Não entendi se puder comentar se sobreviveu mais plantas, não entendi muito o comentário, ou se chegou agora para uso lá, não sei se tu entendeu, Carol, o eu não comentário. entendi também qual é a pergunta, na verdade. O SO4 eu vou fazer um comentário, é um porta-enxerto interessante, precisamos olhar com mais carinho para o SO4, ele foi um pouco condenado no passado, aí, tem que olhar com maior carinho. Eu não elimino nada, né? O pessoal brinca, né, que eu não descarto, né? E eu acho que a gente tem que olhar, porque dependendo da situação vai ter que trabalhar, tu tem que ter mais alternativas. Tanto que numa fase inicial do projeto agora a gente selecionou 6 ou 7 materiais, porque pode ser que um funcione bem na parte mais central do Brasil, outro melhor aqui no sul. Não adianta eu ter uma ferramenta, não adianta eu me apegar a um porta-enxerto, tá? Eu tenho que combinar ele com práticas São condições culturais diferentes, adequadas. né, também? Completamente diferente. É. E aí eu seleciono um baita porta-enxerto, depois enxerta a cabernet e fica uma porcaria em cima. Aí não me adianta nada, né? Então não adianta me apegar a uma coisa só. Frederico, comenta, por favor, sobre a relação da altura do corte e o diâmetro do corte. Eu imagino que seja na poda. Isso aqui. Eu só vou complementar, Carol, porque a Cano Vinícola ali complementou o comentário. Deixa eu ver. Do diâmetro de tronco, só agora chegaram ao diâmetro. Isso, pessoal, tem relatado, né? O Paulsen aqui para nós é bastante vigoroso, porém em outras regiões do Brasil a resposta de vigor não é a mesma. Então é o que a gente falou antes, né? A gente tem que conhecer porta-enxertos, ter alternativas para os problemas, e aí sim, cada região depois chegar a uma melhor utilização, né? Não tem como, não é uma regra só, né? Infelizmente não é. Bom seria se fosse. Eu me perdi aqui agora, Carol, me ajuda. Novo, né? Sim, essa relação da altura do corte e diâmetro do corte, né? Eu imagino pela poda, eu vou comentar aqui se o Frederico, se eu não comentar de forma satisfatória, Frederico, por favor, complemente. Mas assim, quanto maior o corte, maior é a chance de infecção, porque os esporos eles estão no ar, né? E aí em períodos de maior chuva, nós temos uma maior liberação dos esporos no ar, porque as estruturas onde o fungo guarda seus esporos, elas são hidratadas e jogam para o ar, tá? O ideal é que eu não podasse muito pós-chuva. Aqui na Serra é complicado, esse ano que está seco, mas nos restantes dos anos é muita chuva sempre. Mas o ideal não é a melhor situação. Vários trabalhos já mostram que os primeiros dias pós-chuva é onde tem uma maior carga de esporos no ar. E aí, quanto maior o corte, maior a chance. Tá? A altura do corte, talvez o comentário, pergunta do Frederico bom, quanto mais alto eu cortar, se houver uma infecção, eu não sei se a estratégia dele era pensar em fazer uma repoda, né, desse ferimento. Só que sempre lembrando, sempre que eu podo, eu posso ter uma infecção. Inclusive, Carol, tu comentou antes, na poda verde, nos ferimentos durante o ciclo, não é muito frequente, tá? Mas pode haver infecção. A Karine, no trabalho de mestrado dela, lá no Paraná,
ela observou, né, com Botriosféria, por exemplo, e Las diplodia que houve infecção de ferimentos mesmo na poda verde, tá? Uhum. E agora a gente fez um trabalho com a colega de campus aqui, professora Luciana, e a gente fez poda em verde e infectou. Não tem... Então é uma questão de ferimento. Uhum. O A Paulo Edgar, falou... ah, Opa, desculpa, pode seguir, cara. a Edgar só confirmou aqui do SO4, ótimo porta-enxerto. É sensível à fusariose, mas confere mais grau à uva e maior produtividade. Isso. SO4 vem se comportando bem em dupla poda, o Paulo Giacomini falou também. Esse comentário o que eu posso fazer, por exemplo, a fusariose é tentar proteger, usar outras ferramentas que eu não consiga resolver com o porta-enxerto para proteger o sistema radicular, por exemplo, né? E aí eu Uhum. produzir uma muda de qualidade, de novo, a mesma historinha de sempre que a gente já falou lá desde o início, né? E aí eu uso o potencial dele como que ele traz para a copa, né? Melhorando o comportamento de copa. Uhum. Eu não sei o nome aqui da pessoa, só tem o sobrenome. É o que utilizar no corte para não ter a infecção, né? Que aí é aquela É, questão das ferramentas, né? Que tinha a gente já falado de comentou isso, alguns fungicidas químicos são usados, né? Alguns triazóis, os biológicos, até mesmo tem relatos na literatura, até do próprio Mancozeb, que é um fungicida bastante utilizado, tem um nível bom de controle. A questão da proteção do ferimento, vou aproveitar que retornou essa pergunta só para frisar. A proteção do ferimento, além da ferramenta, do produto em si a ser utilizado, um grande segredo é fazer com que se cubra bem o ferimento. Tanto que está surgindo já, e é uma coisa que a gente tem trabalhado, a gente já tem buscado, é o uso de polímeros e de misturas que melhorem o recobrimento do ferimento. Então, tudo que melhorar o recobrimento, melhora a proteção, além do Uhum. próprio produto, né, em si, seja químico ou biológico. Uhum. É o rapaz do. É o Douglas, né? Que tu falou do Falando em Vinhos. Isso, Douglas. É, se o choro da videira pode ser um facilitador. Na realidade, o que acontece, Douglas? Se a gente pensar epidemiologicamente, o esporo, quando ele cai ali, se tiver uma umidade e ele ficar aderido ao choro, né, ao exudato que saiu ali na poda, ele vai ficar preso. E aí, assim que tiver condição, ele vai germinar e pode infectar, né? Então, pode ser uma oportunidade também, né? Além da... E a chuva mais nessa questão de liberação de esporos, né? É bem importante. O José Luiz Hernandes disse que no experimento que realizou nos porta-enxertos mais vigorosos teve mais desenvolvimento, né, de Ó, tá aí, ó. redução de É a salmonela. Famaniela, né? A Famaniela. Então, Uhum. essa questão é bem... obrigado, José Luiz, aí confirma, né, um pouco da que a gente tem falado, né? Eu reforço o que a gente... O Matheus perguntou a incompatibilidade com Dormex. Eu não recomendo, né, Matheus? Tento não recomendar nessa questão junto, né, de aplicação junto. Precisamos, em alguns casos, aí tentar fazer testes de compatibilidade. Confesso que eu não sei te responder de nenhum deles, tá? Mas eu tenho recomendado não combinar muito. Obrigada, José Luiz. Obrigado, Zé Luiz, aí Uhum. agradeço. Obrigado pela participação, sempre Uhum. importante aí colaborar, né, e trocar ideia. A gente É trocando bom ideia, a gente também consegue essa evoluir questão muito. do Brasil todo, né? É bom Isso, ter essa isso. troca também. Pessoal, tem mais perguntas? Não sei se Marcos tem mais alguma coisa para colocar, não sei se. Eu acho que se o pessoal não tem perguntas, o que eu vou fazer um resumo final, né, desse grupo de Uhum. doenças. Eu acho que tem coisas importantes que a gente tem que recapitular. Primeiro, a produção de mudas de qualidade, ela deve ser um fator sempre a ser buscado.
E aí o pessoal às vezes comenta, né? Ah, mas a muda é cara, ou às vezes eu compro uma muda, tem problema, enfim. Isso tudo, pessoal, num sistema produtivo faz parte, né? Mas a gente não pode também desacreditar e temos que investir em mudas, em produção de mudas. Eu sempre falo, quem vai melhor produzir muda é a pessoa que está diariamente melhorando esses processos. Tá? Então, hoje a produção de mudas ela deveria ser investida e é um dos pontos que eu mais investiria para o manejo de doença de tronco. E se a gente olhar no mundo, também o pessoal tem investido muito na qualidade de mudas, em trazer mudas de qualidade. E com menor infecção desses fungos desde a muda e desde a planta-mãe. Então, a produção de mudas é um capítulo importante para ter sucesso. A Ariana comentou. Sim, a Mari foi a colega. Obrigado aí, tranquilo. Outro papel importante, implantação. Eu tenho que me preocupar. E aí, se eu estou renovando, se eu já tenho plantas morrendo, eu tenho que retirar, eu tenho que ter todo esse cuidado. Tá? Eu tenho que trabalhar com isso. Então, eu tenho que me preocupar com a implantação e evitar de total maneira colocar uma planta do lado para ganhar um ano, para qualquer coisa. Evitem isso. É uma das piores alternativas. Então, pelo menos, se vai plantar no ciclo seguinte, tira tudo e planta no ciclo seguinte, protegendo da melhor maneira possível e colocando essa planta numa condição interessante, corrigindo a questão de solo, o que for necessário, entendendo isso. Tá? E a terceira etapa é proteção de ferimento na planta adulta. Aí basicamente em parte aérea. Tá? E alguma reposição, às vezes reaplicação, a gente tem recomendado de biológico na raiz se eu tenho uma área que é muito problemática de pé preto e alguma coisa nesse sentido. Tá? No plantio, hoje eu não vejo o plantio de videira sem uma proteção de raízes, seja química ou biológica. E aí eu deixo para a escolha de cada um. Né? Ah, eu gosto mais de química, eu gosto mais de biológico. Bom, eu nessa parte de solo eu tenho um apreço muito grande por biológicos. Eu acho que é um caminho onde a gente tem, primeiro, um excelente nível de controle. Nós vimos no nosso trabalho, a gente reduziu o número de plantas mortas utilizando tricoderma na implantação, num ensaio de 3 anos que a gente fez. Tá? E eu tenho uma proteção a longo prazo. Tá? Isso é importante. Tá? Alguns dos resultados, até aproveitando, tem naquele livro de tricoderma que a gente falou na outra live, tem naquele livro lá para o pessoal, se quiser dar uma olhada. Foi publicado recentemente, tem PDF disponível. A Carol falou que, se eu não me engano, estava na Embrapa de soja, se eu não me engano. Isso aí, para Embrapa soja. E como é tricoderma em todas as culturas, né? Não é só na uva, então tem um capítulo de videira que a gente colocou, colaborou lá no livro. Tá? Então essa proteção no plantio, ela é indispensável. Tá? Hoje eu não enxergo uma forma, tá? De ter esse cuidado. Se for o caso, precisar irrigação, dependendo da região, tem que ter esse cuidado. Tem que cuidar, né? Essa questão das outras práticas culturais, não esquecer. Não, agora que eu coloquei biológico, não preciso fazer mais nada do resto. Não, é uma coisa além. De novo, porta-enxertos. Se daqui a pouco eu tiver um porta-enxerto mais resistente, ótimo, vamos usar, mas eu não devo esquecer das outras práticas. E aí, às vezes, a gente tem esse problema, né? Começa a usar uma coisa e esquece das outras. Tá? E protejo lá no campo. Bom, quanto à diferenciação das doenças, os sintomas, a gente falou, são muito semelhantes, a gente consegue diferenciar alguma coisa a campo. Só que assim, independente da prática ou da doença que eu tenho ocorrendo no meu vinhedo, basicamente hoje as ferramentas que eu vou usar, elas são quase que as mesmas. Então, não é que eu não devo me preocupar com a diagnose, devo. Porém, eu devo me preocupar com logo tentar já atuar com essas práticas culturais que são extremamente importantes, como arrancar planta. Tá? E na minha revisão final, assim, nós vamos cada vez mais ter que nos preocupar com outras coisas. Nematóides é um problema sério, tá? E a gente vai ter que se preocupar. A gente já tem visto, já tem uma tese de doutorado na Embrapa de Pelotas sendo elaborada com nematóides e fungo de madeira. A gente tem percebido já aumento.
A Aline, no pós-doutorado dela, fez também ensaios já indicando isso, né? O aumento da ocorrência dos fungos quando a gente tem nematóide associado, tá? Cobre no solo, a gente também tem ensaios previstos para fazer, combinação com cobre, com excesso de água no solo. É óbvio, a videira não é uma planta de arroz que tem a erênquima na raiz, né? Então, quanto mais eu estressar, por mais que seja um porta-enxerto adaptado a condições mais úmidas, a gente sabe aqui na serra, né? Tem locais que ficam alagados, e aí é um problema seríssimo em que o fungo se beneficia da planta que está totalmente estressada, né? Então é um problema. Então, esses outros fatores associados, eu uso de herbicidas na implantação, é um problema seríssimo, tá? Eu acabo estressando a planta e matando a planta, às vezes, por herbicida, e aí eu corto a planta, tem escurecimento interno, eu acho que é doença de tronco. Não, eu matei por causa do herbicida que eu estou aplicando. Então, cuidado com herbicidas. Insetos, pérola da terra. Ninguém falou em pérola da terra, que até achei estranho agora. Filoxera, todos esses insetos também, se eles estão ocorrendo ali, são fatores possíveis de estar associados e estão associados nesse conjunto de declínio de plantas. Então, fungo de madeira é uma parte da história. Só que não adianta agora eu esquecer tudo o resto e achar que tudo é doença de tronco, tudo é fungo de madeira. Não, não é. E aí eu posso incorrer no mesmo erro quando eu achei que era só pérola, quando eu achei que era só fusário. Então, infelizmente, a gente tem um problema sério, complexo, e que cada vez mais a gente começa a conhecer uma partezinha desses fatores. Vou ressaltar isso, por quê? Porque a gente tem esse projeto de porta-enxertos aí que a gente tem selecionado, e uma das atividades do projeto coordenado pelo Henrique na Embrapa é um diagnóstico, onde nós coletamos plantas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, colegas da EPAGRE, o Alexandre que participou ali, o Wellington da área de solos aqui da Embrapa, o Henrique, o Daniel, o César de Pelotas da Embrapa com nematóides, tá? A gente coletou nas mesmas plantas, nos mesmos locais, e cada um fez a análise. O pesquisador Thor, da parte de virologia, tá? E cada um fez sua análise. Eu analisei para fungo, o responsável por vírus, por cobre, por tudo. Então, a gente está tentando fazer um diagnóstico para ver o quanto cada um desses fatores eles colaboram. É difícil, é extremamente difícil, porque as áreas são variáveis, as plantas são diferentes, foram implantadas em momentos diferentes, mas é um desafio que a gente tem tentado responder, indo para essa linha da complexidade. Não é fácil manejar doença de tronco. Outros países têm trabalhado há muitos anos com essas doenças. E sem tudo isso que a gente tem aqui, né? Pérola, cobre e tudo mais. E tem agora conseguido medidas boas de controle. Tá bem, Carol? Eu acho que eu fiz uma revisão final aí. Não vi se entrou alguma outra pergunta. Se tu acha que tem que complementar essa minha revisão final aí. Até quando a gente isolava os fungos, também via que também era uma complexidade, que surgia um monte de coisa, né, Marcos? E outra coisa, eu comentei no meio da live lá dos franceses, né? Eles têm visto que os outros micro-organismos que estão dentro da planta, eles interferem nesse processo de start, de início da doença, né? Então, é um outro desafio. Será que a diversidade microbiana das nossas plantas é igual à da França? Provavelmente não. E aí, o que isso está fazendo? A muda produzida de um local em outro. Tem toda uma carga microbiana dentro da planta que a gente não conhece, que é extremamente difícil de identificar e que, com certeza, faz parte dessa história de ocorrência de doença. Então, quanto melhor a gente deixar nossa planta de videira, melhor. É mais interessante, tá? Se eu estressar ela, o negócio começa a complicar. O Maciel perguntou sobre ferimentos nas raízes pelo revolvimento do solo, gradagem. Como seria a gestão de proteção? Qualquer tipo de ferimento pós-implantação eu não recomendo, porque é muito difícil nós chegarmos com qualquer coisa nas raízes. Tem uma coisa chamada solo entre nós e as raízes, e que é uma complexidade enorme para chegar nelas. Então, assim, eu evitaria ao máximo qualquer tipo de ferimento no sistema radicular pós-implantação, tá? Faz tudo o que tem que fazer, descompactar, se for o caso, mexer em solo, que tem que ser muito bem avaliado, né? Se vale a pena mexer muito nesse solo antes do plantio, que daí tu consegue fazer aquilo que a gente falou, né? De proteger, deixar de molho as raízes,
e colocar esses possíveis agentes de controle ou esses agentes de controle na cova, ali nas raízes, né, no momento do plantio. Porque é o momento mais rápido, fácil e barato de colocar qualquer tipo de proteção nas raízes. Primeiro que eu consigo colocar, eu consigo molhar, né, uma grande quantidade de raízes com um baixo volume de água, né, então eu consigo fazer isso, eu consigo botar uma concentração interessante de biológicos, eu consigo fazer com que o fungicida chegue facilmente na raiz, isso é importante, tá, sem ter o solo atrapalhando. É o momento crucial. Eu comento às vezes, né, em muitas situações o pessoal não se preocupa com a implantação, às vezes é meio a toque de caixa, né, chegou as mudas, aquela correria, e pede a muda meio em cima do laço, e aí tem que plantar e plantar e plantar, e acaba perdendo esse momento. Às vezes um planejamento de 1 ano na implantação e aguardar para implantar bem é muito mais negócio, na minha opinião, é muito melhor do que, às vezes, implantar na correria e não conseguir fazer nenhum tipo de manejo nessa etapa. Então, eu acho que é uma etapa fundamental, acho que não tenho certeza, né? É uma etapa fundamental quando a gente fala em manejo de doença de tronco e qualquer coisa de solo, seja nutricional, seja patógeno, seja qualquer coisa. É um momento que eu devo gastar bastante energia e planejamento. Aí, gente, fica aí a mensagem, né? Que eu acho que É, eu acho. Não, bom, acho que deu para fazer um resumão assim. Acho que deu para tirar todas as dúvidas aí do pessoal, Marcos. Acho que deu para esclarecer bem assim o assunto, né? Assim, acho que sanamos todas as dúvidas. acho que sim, acho que se passou alguma coisa. Também, Carol, acho que se daqui a pouco, depois, isso é bom, importante frisar, acho que na live anterior, né, tem todo o meu contato na internet, de e-mail, do campus ali, né, do IFE aqui em Bento Gonçalves, tem contato disponível. O e-mail a gente está a todo tempo aí tranquilo, se alguém achar que ficou alguma dúvida ou que daqui a pouco não entendeu, ou eu não respondi a pergunta de maneira adequada, talvez às vezes por não ter entendido, tranquilo. Ou pelas redes sociais, né, Facebook, Instagram, enfim, né, mas tem todo o caminho oficial via campus ali, né, que a gente está disponível aí. Sim. E assim que acabar a pandemia, pessoalmente lá, né, por enquanto é só virtualmente, né, e aí depois que acabar a pandemia, vamos ver se a gente consegue voltar às atividades presenciais com Sim, tranquilidade. voltar à normalidade. Ou a nova normalidade, né? Não sabemos o que vai acontecer, Se né? readaptar, né? Vai acabar, acho que vai mudar bastante coisa, né? Vamos ter que A gente vai se repensar algumas. adaptando. Então, tranquilo, mas o pessoal fica à vontade, a gente está à disposição. Várias pessoas aqui que mandaram perguntas, a gente tem contato direto também aí, tem conversado. Obrigado por ter participado. É sempre um momento para a gente também repensar coisas, né? Assim como a gente fala aqui e conta as nossas experiências, toda pergunta, todo comentário nos ajuda a repensar. E eu sempre brinco, né? Muitas vezes num comentário, numa pergunta, vem uma ideia de um projeto, aí, de uma resposta a ser feita pela ciência, né? Então a gente Uhum. está sempre pensando, escrevendo projetos, vai ficando numa caixinha de ideias. Eu tenho uma Uhum. caixinha ali que eu vou anotando as ideias e nesses momentos tem muita coisa importante. Ai, muito obrigada, Marcos. Foi ótimo mais uma vez. Tá? Sucesso aí. E quem sabe em breve mais uma, né? Vamos ver. Eu Não, vou te dar um tranquilo. descanso, mas no futuro próximo aí eu te chamo para mais uma. Tá? Eu acho que teve uma pergunta ali, não sei se tu tem tempo, Carol, do Maicon Sim, ali, agora que eu vi mais que uma. entrou. Acho que é uma pergunta, né? Eu não vi, passou rápido aqui para. Isso. Pode. Vou tentar responder. Então, você tem experiência, ouviu falar sobre a utilização de cal virgem para eliminar fungos até pela terra, por ela ter esse efeito cáustico antes da implantação de vinhedo. O Maicon,
já conhece de sala de aula, de orientação, aí o Maicon usa, já testou tricoderma e tudo mais, né? Mas ele vai ter esse efeito, né? O cal tem. E, historicamente, onde é que a gente vê isso? Em troncos de árvore, né? Se pintava os troncos de árvore, né? Nas ruas aí das cidades, né? Em função desse efeito, né? Por quê? Porque acaba desidratando a estrutura. O grande detalhe, Maicon, e aí eu te confesso que eu nunca li nenhum artigo científico, nem tenho nenhum, se alguém souber, inclusive pode manifestar aí. Mas partindo do conhecimento da cal, né, desse efeito que ela tem, poderia ter algum efeito. Pérola, acho que não, mas sobre o fungo, sim. Tá? Assim como tem problema do cal, se a gente usar ele nas raízes das plantas, né, desidrata e queima, né. O grande detalhe é o quanto dos fungos que estão ali no solo eu vou atingir. Porque, no geral, o pessoal vai colocar cal onde? Na cova. E aí eu fico muito restrito, né. E aí, assim que passar o efeito dessa cal, os fungos que estão numa parte ali que não teve contato, provavelmente eu vou ter problema. Então, em termos estratégicos de cova, se foi a tua ideia, não sei se foi essa ideia, e a que me veio aqui agora, né? Eu partiria para os outros casos que a gente comentou. Talvez tenha um efeito, mas eu penso na questão de longevidade desse efeito, né? De maior prazo de efeito, tá? E aí, se eu colocar cal ali, colocar um micro-organismo benéfico, provavelmente o micro-organismo benéfico vai ter problema. E aí eu uso o cal para eliminar o patógeno por um momento e talvez elimine o micro-organismo benéfico. E aí, a longo prazo, eu posso ter um problema. Todo o uso de produto que tem efeito tópico, assim, né, que tem efeito momentâneo, que em parte aérea, que a gente comentou na última live, que são o cloro e esses produtos, e foi falado na questão do ozônio, a gente comentou, né? É o efeito momentâneo. E que elimina muita coisa benéfica também, provavelmente. E aí, o que acontece depois disso? Essa sempre é a preocupação nossa. Então, a minha preocupação do uso de cal, se é que ele tem efeito, é o posterior. Ver alguma... Ok, eu acho que foi, né, Carol? Acho que Sim. terminamos. Acho que atendemos. Então, Carol, muito obrigado. Pode contar com a gente. Caso tu achar necessário uma outra live aí, a gente está à disposição. Acho que a gente pode aproveitar esse momento, né, de distanciamento aí para fazer esses debates aí. Às vezes em época de aula, como a gente comentou fica WhatsApp, mais difícil, né? Depois, né? Fica mais restrito, que a gente acaba os horários ficam um pouco mais restritos. Mas fica à vontade, se o público tiver afim e a gente bater um papo, para falar de doença, eu estou sempre afim e disposto. É muito bom conversar e trocar ideia e ver o pessoal trazendo as experiências aí. Tá bom? Muito obrigada, Marcos. Um abraço, brigadão mesmo, foi um prazer, muita gratidão mesmo. Então tá, para mim também, um abração aí e assim que precisar estou à disposição. Tá bom, Tá Carol? bom, beijo na sucesso família. no canal. Pode deixar que eu darei na Aline e na Cecília. Sucesso no canal, sucesso nas lives, as outras. Algumas eu tento assistir, outras eu tô com meu horário de atendimento comprometido. Sim, eu tô colocando lá no YouTube também agora, porque aí depois o pessoal também que não consegue ver aqui, depois consegue ver lá, né? Até depois, se tu tiver os contatos, quiser indicar para o pessoal, indica o canal do YouTube, que aí fica lá direto. Tá, pode deixar então. Tá Estamos bom? nos acostumando com a tecnologia. Valeu, um abração. Obrigada, Marcos. Boa noite. Boa noite aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau para todos aí. Obrigadão. Obrigada, gente. Deixa o Marcos. Eu não sei como é que eu saio aqui, vamos ver. Acho que é aqui. Obrigada, gente. Muito boa noite. Não sei se todos ouviram, mas sexta-feira nós teremos mais uma live. Eu vou divulgar amanhã, né? Não quis divulgar ainda antes para não tirar o foco dessa. Mas sexta-feira a gente vai estar com o expert Alberto Briguente para falar sobre as variedades Piuí. Então, eu sei que tem muita gente interessada
E o pessoal me pediu aí, né, sobre esse assunto e a gente vai trazer aí no canal. Então eu quero a presença de todo mundo, já podem divulgar, tá? Vai ser sexta-feira, às 9 da noite. Muito obrigada pelos elogios, pelos comentários, gente, tá bom? Fico feliz que realmente vocês estão gostando aí das lives, tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite e até sexta-feira. Um abraço. Partilhem aí a live. Tchau.